Quero agradecer a todos de novo, assim, né, por estar aqui compartilhando esse início, né, dessa aventura que é esse instituto e esse lidar com esse tipo de vivência e sofrimento. Então, o filme já foi uma introdução vivencial e agora eu vou fazer uma introdução teórica, então uma visão mais médica da questão e vai ter, né, uma sequência nesse sentido. Mas como eu sou o lado médico psiquiátrico, né, do Instituto, então vou passar esse lado mais objetivo. Então, nosso caminho pode ser belo, né? Nossa vida pode ter uma vida bonita, mas às vezes pode ser solitário, angustiante, sofrido, né? E aí vem essa questão, né, que foi discutida aí na entrevista completa: por que viver e por que morrer? Então, nós temos muitos motivos para viver, né? Essa vida é bela, adoro sorvete, né? Eu amo minha família, viver é gostoso, até um instinto de sobrevivência. Eu amo o que eu faço, mas por que morrer? Por que querer morrer? Porque sofro. Então, essa questão do sofrimento que faz a pessoa ir em direção à morte, né? A pessoa querer morrer. Aí o suicídio, a gente pode discutir dentro de uma discussão filosófica, assim, de quem é a decisão de viver, né? Eu sou dono da minha vida ou não? Né? Se eu quiser me matar, né? Assim, tem toda uma questão filosófica que a gente não vai entrar muito, porque também tem essa questão da eutanásia. Quer dizer, se eu sofro realmente algo que não tem escapatória, será que eu posso pedir para morrer? Né? Às vezes, um suicídio por ideologia, né? Que é a questão assim: eu acredito que minha morte vai servir para algo maior do que eu mesmo. Né? A religião, algumas religiões podem, até, na verdade, assim, quase a totalidade das religiões proíbe, né, o suicídio. Algumas, tipo muçulmanas radicais, que extrapolam um pouco. Mas aí tem a questão, principalmente, do sofrimento e a questão do indivíduo. Ou seja, tem todo um background que deixa complexo a ideia do suicídio, né? Mas que, no fundo, para a grande maioria dos casos, ou das pessoas que se suicidam, né, a base é o sofrimento. Mas precisa ter junto uma ação. Se você tem o sofrimento e não vai para a ação, você não vai ter o suicídio. O indivíduo não comete suicídio, mas tendo o sofrimento e tendo essa ação planejada ou impulsiva, certo? O indivíduo pode acabar indo para o suicídio. Então vamos analisar essa questão, porque essa questão tem um contexto médico. Aí acho que é o contexto de saúde, que entra logo depois na rabeira, as questões psicológicas. Então, suicídio, vou colocar como um problema de saúde. Mais de 90% dos suicídios estão relacionados a doenças mentais. Isso, às vezes, para a pessoa que é leiga, não tem noção disso, né? Isso se sabe por estudos de autópsia psicológica. Um indivíduo morre de suicídio, né? Então aí se pesquisa entre as pessoas à sua volta, né? Se houve tratamentos, os sintomas, os quadros, etc. E se faz um diagnóstico dessa condição. Então, dentro desse tipo de estudo, mais de 90% dos suicídios têm relação com coisas mentais. Tá? Então, definição objetiva é ter o ato de se matar, né? Que pode ser por ação ou por omissão.
tem que ser uma ação iniciada com a intenção de morte, com a expectativa de se atingir esse objetivo, sendo que o caso de tentativa de suicídio é igual em tudo, só que não tem o desfecho fatal. Então a pessoa tentou e não conseguiu, morreu. Outros comportamentos autodestrutivos não têm intenção ampla de morte. Fiquei me cortando, pensei em morrer, mas me cortar não era exatamente o caminho para morrer. Então tem comportamentos que são para-suicidas, ou seja, não são exatamente suicidas, mas que lembram automutilação, por exemplo, lembram o suicídio, mas não é exatamente um comportamento suicida. É um fenômeno muito complexo, um grupo grande heterogêneo de pacientes, não é só os deprimidos, tem os dependentes de drogas, tem alcoolistas, tem transtorno de personalidades, tem diversos tipos de esquizofrenia, por exemplo, pode ter também do suicídio. E sempre com a intenção de morrer, no caso que tem a desesperança exemplar e a angústia, ou sem a intenção de morrer, no caso ganho secundário ou, entre aspas, histeria. Ou seja, às vezes você tenta se matar, não que você queira morrer, mas o ato de se matar vai trazer algum ganho em vida do paciente, né? Assim, no sentido de chamar atenção, no sentido de conseguir uma posição melhor, no contexto até meio psicologicamente patológico da pessoa, que não está nessa coisa de morrer ter um ganho secundário. A tentativa de diferenciação, a gente precisaria ver se tem uma presença de impulsividade, teatralidade, ritualização e repetição, no sentido de tentar diferenciar os que têm com intenção e sem intenção. E essa questão importantíssima, que só recentemente, não sei se nos últimos 15, 20 anos, que se tem começado a ver os sobreviventes da tentativa de suicídio, assim, tanto o indivíduo que tentou, né, e não conseguiu, mas às vezes, por exemplo, pulou do viaduto e sobreviveu, mas ficou todo politraumatizado, né, e vai ficar meses no hospital. Isso gera custo, né, assim, hospitalar. No Brasil era muito comum tentativa de suicídio das mulheres, de se jogar o álcool líquido e botar fogo, né? Então, os queimados, as unidades de queimados nos hospitais, assim, 1/3, 1/4 dos casos eram mulheres que tentaram se matar com queimaduras graves. Assim, né? Então, e tudo isso gera custo hospitalar também. Aqui é só para mostrar um gráfico da OMS, né? Acho que foi de 2000, computando 8.000 casos, né? Sendo que 35% são transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, 22% transtornos de uso de substâncias, álcool e outras drogas, 10% de esquizofrenia, o resto, e sem diagnóstico, nesse estudo, né? 3,2%, são mais de 95% com algum diagnóstico psiquiátrico. Tá? Ou seja, assim, quando um paciente tem uma ideação suicida importante, né, para o médico é obrigatório verificar se tem um problema psiquiátrico, porque a chance de achar um problema psiquiátrico é muito grande. No suicídio em São Paulo, temos esses dados de 2002, que não mudou muito, porque essa incidência de 4 para 100 mil é mais ou menos a incidência do Brasil, né? É considerada uma incidência baixa, compatível com países católicos. Países católicos têm uma incidência de suicídio mais baixa. Mas na cidade de São Paulo, a estimativa de 10.000 tentativas de suicídio por ano em todo o município. Só no município de São Paulo são 10.000 tentativas de suicídio. Então vocês imaginem, facilmente, se você for em qualquer pronto-socorro, de qualquer hospital de São Paulo, da cidade de São Paulo, vocês vão achar 1 ou 2 tentativas de suicídio no pronto-socorro. Tá? Mais graves, menos graves, vocês vão achar, porque é muito frequente. E a quarta causa de morte na faixa de 10 a 24 anos. Né? Isso em São Paulo. No mundo inteiro, é entre os 5 principais causas de morte de jovens. Tá? Ou seja, é uma condição realmente preocupante. E, o pior, a tendência é que está aumentando. Tá? Aqui no Brasil, nitidamente está aumentando. Nos outros lugares do mundo, nem tanto. Então, essa questão, os atendidos no hospital são a ponta das pernas. Tem muitas pessoas que tentaram o suicídio e não chegam no hospital,
E isso aqui é 1%, né, de cada 100 habitantes. 3% tentaram suicídio, né, sendo que 2% não vão para o hospital, 5% tem planos claros, 17% tem pensamentos de suicídio. Tá? Então, é um fenômeno extremamente comum. Tá? Isso é um resultado do estudo de Campinas. Homens se matam 3 vezes mais que as mulheres, isso é um dado clássico. Né? As mulheres tentam mais e sobrevivem do que os homens. Vamos discutir isso. Assistam nosso curso. Vocês entenderem. Curiosamente, a faixa etária que mais se mata é em idosos, né? Provavelmente porque a desesperança, né, pode ser pequena, porque a esperança de vida é menor e também o sofrimento do idoso físico já é maior. Se ele está doente, ele não vai achar que vai ficar melhor. Por ser idoso, ele deve achar que vai ficar cada vez pior. Então, um pequeno sofrimento, uma pequena frustração pode ser muito suficiente para justificar uma tentativa de suicídio no idoso. Então, é muito fácil o idoso concluir que precisa se matar. Né? Só que o que é preocupante é o maior crescimento na faixa de 15 a 25 anos. É comum ter história familiar, principalmente de primeiro grau, o que coloca que o suicídio tem uma característica genética. Tá? Então, assim, é uma tendência que passa de uma geração para outra. Ou seja, tem algo biológico confirmando essa questão de ter vários problemas psiquiátricos, né? Mas não é só a questão biológica, né? Sempre está associado com alguma situação de perda que pode ser real ou imaginária. Então, é uma questão de lidar com frustrações da vida e como você lida com essas frustrações. Então, a sua abordagem psicológica nesse sentido. Né? E às vezes acontece com mudança de status social e econômico. Tem crises econômicas, desemprego, problemas de, por exemplo, ser dono de empresa e falir, né? Coisas dessa natureza. Tá? Algumas doenças associadas ao suicídio, depressão e transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, tá? E a transtorno afetivo bipolar é a condição médica mais associada com o suicídio, aumenta em até 60 vezes o risco de suicídio em comparação com a população geral, né? Então é a condição mais associada. E como falei, abuso de drogas, esquizofrenia, transtorno de personalidade. Mas doenças dolorosas aumentam muito o risco de suicídio. Epilepsia aumenta o risco porque os epiléticos são mais impulsivos. Lesões neurológicas, sistema nervoso central, né, cerebral ou na medula, pessoas com paralisias, né? Acidente vascular cerebral, então lesões cerebrais, todas estão associadas com mais suicídio. HIV, AIDS. Isso, classicamente, ao saber da notícia, né, de que tem a doença, é muito frequente o suicídio. Alguns cânceres, mesma situação, ao saber da notícia que tem câncer, e às vezes só na notícia, depois tem gente que se mata, e depois vai ver o resultado do exame, e não tinha o câncer. Então, essa questão, dar a notícia de uma doença grave, né, pode ser algo tão estressante que faz a pessoa querer morrer. Delírio, que é uma condição de confusão mental e desorientação típica de pacientes que estão em UTI ou pacientes que têm uma doença clínica sistêmica bem grave. E nessa confusão eles podem acabar se matando, tá? Porque tem momentos de muita angústia. A natureza ambivalente, o desejo de morrer versus o desejo de ser salvo, né? Isso flutua o tempo todo. Né? Às vezes tem muita vontade, e dali a pouco com uma conversa diminui essa vontade, né? E depois pode vir de novo. Em 3/4 dos pacientes, o desejo de morrer era frágil, era mais assim um desejo de dormir, de desaparecer. Né? Então, assim, quero sair pelo mundo, quero esquecer. Isso são frases muito frequentes das pessoas que já pensaram ou já tentaram suicídio. Né? Geralmente, a gente pode ver como um grito de socorro. Né? A gente precisa iniciar atitudes de proteção. Às vezes, ele mesmo começa a falar assim: não, eu vou guardar as facas, eu vou guardar a arma, sabe, eu posso me matar. Assim, ele fica com medo de si mesmo. Às vezes, por estar muito desesperado, induz comportamentos agressivos por familiares e outras pessoas significativas. Então, assim, ele acaba, ao tentar ser ajudado e
está muito frustrado, muito culpado, muitos sentimentos de que ele não serve, ele acaba ficando irritado, bravo, como a Helena ficou. Assim, e, nesse sentido, acaba afastando, inclusive os profissionais. Tá? Então, aqui só para mostrar, às vezes, assim, na tentativa de suicídio, a intenção é real, né? Mas a pessoa não usa o método mais eficaz. Tá? Então, ou então, a questão do parasuicídio, né? Em que a pessoa tem o desejo de morrer, na verdade, para chamar a atenção, né? Porque ele está tentando se matar agora, né? Assim, lógico que vai demorar alguns anos até ele conseguir realmente realizar o ato, né? Mas é lógico que estamos passando uma mensagem, né? E a questão mais importante é a ambivalência, né? Um desejo forte, concreto, mas uma vontade de cessar. Né? Então, essas charges eu achei muito interessantes. Né? E a impulsividade, às vezes a pessoa não planejava, mas por um impulso de uma situação desesperada, né, faz algo que não deveria. Tá? E essa questão da solidão, que tem nuclear na depressão, grave, né? Assim, que ninguém enxerga, né, muitas vezes essa solidão, os colegas, os amigos, às vezes até os familiares não enxergam, né, porque o indivíduo está isolado, sozinho numa ilha, mesmo estando com as pessoas por perto. E essa coisa da vontade de desistir, né? Que a vida parece tão difícil que chega a uma certa hora que não tem jeito, né? O negócio é desistir. Tá? E quase sempre é uma questão de fuga. Né? Fuga de todas as histórias de frustrações e de sofrimentos, né? E que num certo momento se conclui num ato só. Tá? Isso é realmente algo... isso tem várias histórias, inclusive pessoais. Isso lembra muito um colega de profissão que fez dessa forma. Então, qual que é o papel do psiquiatra ou de profissionais de saúde na questão do suicídio? Né? A gente precisa saber avaliar o risco de suicídio, né? Que é muito complexo, tem avaliar vários fatores. Tem que iniciar assim, um esquema de proteção do paciente quando a gente percebe que ele tem esse risco. Né? Orientar a família, impedir que o indivíduo fique sozinho, né? Iniciar uma busca de uma ajuda terapêutica nesse sentido, né? Para tentar evitar o processo. E tentar localizar fatores de risco, né? E tentar removê-los. Então, alguns fatores de risco não são removíveis. Se a pessoa é homem, tem um risco maior de se matar. Mas você não consegue mudar o sexo desse homem. Né? Agora, se ele tem algum problema familiar com a esposa, isso dá para melhorar. Né? Então, isso pode ser investido e pode ser melhorado. Isso só são alguns exemplos. Né? Na emergência psiquiátrica, assim, às vezes os pacientes se apresentam com alto risco, você pode intervir direto, né? E também nos pacientes de tentativa de suicídio, ou seja, às vezes o paciente já chegou, já tentou o suicídio, está lá vivo, aí depois de ter sido toda a equipe médica tirada da situação de risco clínico, né? Aí o psiquiatra precisa entrar, os psicólogos dentro do possível também precisam entrar, começar o processo de tratamento e de melhora. E como prever se uma pessoa vai tentar se matar? É impossível ter certeza. É muito variável, depende muito das circunstâncias que estão acontecendo. Como eu falei, às vezes uma conversa, às vezes um fato, às vezes uma lembrança pode mudar o direcionamento e a pessoa desistir ou querer mais. Né? Então, essa avaliação de risco a gente precisa fazer com uma entrevista clínica, então precisa ser uma conversa longa e cuidadosa, porque o paciente muitas vezes não quer falar sobre o assunto, porque tem vergonha sobre isso. E, às vezes, a entrevista clínica pode ser também o primeiro momento de oferecer suporte. É uma coisa muito interessante, quando eu era aluno do 5º ano da medicina, eu tinha medo de perguntar para um paciente: você pensa em se matar? Porque eu tinha a sensação de que eu estava induzindo ele a se matar. Né?
e que, assim, depois que a gente vai praticar, a gente percebe que quando a gente pergunta, você quer se matar? O paciente sente um alívio tremendo, porque justamente um médico, um enfermeiro, um psicólogo, pode ser alguém que pode ajudar ele numa situação que ele não pode falar para ninguém, nem para os pais, nem para ninguém, né? Porque é vergonhoso, as pessoas fazem, para com isso, é ridículo, etc, etc, etc. Aí às vezes o profissional de saúde é a melhor pessoa para ele poder pedir ajuda. Mas às vezes o paciente pode estar desconfiado por uma questão psiquiátrica, né? Sonolento, desorientado ou negando atos. Não fiz, é invenção de vocês. Tá? Então isso depende muito de como ele está na situação de emergência. E aí, a gente já vou encerrar colocando assim, como esse contexto psiquiátrico, né, a gente está pensando em começar esse instituto, porque é uma área em que todo mundo acha importante, todo mundo quer estudar, né, mas ninguém tem coragem de trabalhar. Eu lembro de um dos grandes professores da área, né, que trabalha lá no Unicamp, que ele fez um trabalho muito bom de suicídio, acho que no mestrado, tudo. E o consultório dele explodiu de suicídios. E ele falou assim, ele parou de trabalhar, de estudar, porque não dá, sabe? Você ficar com 15, 20 pacientes suicidas nas suas costas. É muito estresse, é muito estresse. Assim, eu que não falo direto de suicídio o tempo todo, né? Sempre estou com 2, 3 pacientes suicidas. A gente vai melhorando, mas já vários, alguns, né, acabaram concretizando, são as minhas frustrações profissionais, mas fazem parte. Então, a nossa missão seria de ampliar a capacidade de prevenir o suicídio o máximo possível. Nós não somos onipotentes, né? A gente vai reforçar o tempo todo, né? Não somos santos, né? A gente não consegue resolver tudo. Cuidar dos que sofrem com as consequências do suicídio também, os que sobrevivem das tentativas e os familiares, as pessoas que, nesse sentido, realmente não tem esse suporte. Aqui no Brasil, basicamente, não existe nada estruturado. A gente quer ver se a gente consegue começar um processo nesse sentido. Pesquisar e aplicar os conhecimentos sobre a abordagem clínica e social do suicídio. Então, nós temos a intenção de fazer pesquisa também, né? Como visão, nós gostaríamos de ser uma das maiores e mais importantes instituições de abordagem global, prevenção, tratamento, ensino e pesquisa do suicídio no Brasil e, quiçá, no mundo, né? E conseguir diminuir dentro do possível a ocorrência de sofrimento, o sofrimento do suicídio. Os valores seriam respeito, dedicação, inovação, humildade, caridade e acolhimento. Obrigado. Vou passar a palavra, vamos? Que ousaram ter esse lugar e fazer realmente esse lugar de pertencimento, de acolhimento para as pessoas que lidam com o suicídio e que também se tornaram sobreviventes. Falar um pouquinho sobre o luto por suicídio. É o luto por suicídio algum luto diferente? É diferente? Nós consideramos que sim, né? Exatamente por ser o suicídio uma morte violenta, impactante, né? Como o Teng bem falou, todo mundo tem curiosidade, quer estudar, mas assim, difícil essa lida, né? De você enfrentar um cliente que fala da falta de sentido dele, da vontade dele se matar, né? É muito difícil, e eu tenho vivido isso há 20 anos como psicoterapeuta, né? Trabalhando nessa lida com essa morte e essa possibilidade. Como a Petra falou, eu achei lindo uma frase dela, ela fala assim, é uma solução eterna, uma solução eterna, né, para um problema passageiro, né? Muitas vezes eu percebo que as pessoas se desesperam, né, em nome disso, dessa compreensão de que toda pessoa que comete o suicídio está trazendo um sofrimento, está trazendo uma mensagem, né, que não aguenta mais, né? Como é trabalhar tanto com essas pessoas como com as pessoas que ficaram também, porque é muito difícil. A gente lida, né, este luto, ele implica, né, culpa.
Essa ideia de que nós poderíamos ter feito algo diferente, né? O luto também implica muita dor, porque a pessoa já está lá, morta, distante da gente, né? Então acontecem muitas situações que se tornam inacabadas. E aí eu trouxe essa figura, porque eu achei, primeiro, lindíssima, uma frase do Guimarães Rosa: viver é rasgar-se e remendar-se. E eu vejo um enlutado pelo suicídio, um sobrevivente, que ele, além de precisar viver, né, se remendando, né, o enlutado, o sobrevivente, ele vai precisar ter um pouquinho mais de força no sentido de continuar sobrevivendo, né, continuar tolerando, né, continuar vivendo desta maneira distanciada da quem ele ama, né, de quem ele ama. Então isso é muito complicado. E aqui então eu trago um pouquinho de como eu tenho trabalhado com os enlutados. A pessoa fala, morreu por escolha. Mas a escolha também implica na minha escolha, porque o que eu deveria ter feito de diferente? O que eu poderia ter feito de diferente? E aí a gente está trabalhando com esse fenômeno da culpa a todo momento, né? Mas quem se mata é por escolha desta pessoa que se matou. Só que como a gente não tem mais essa habilidade de dialogar com esta pessoa, a gente coloca pra gente. E eu sempre relembro que a morte por suicídio é uma morte por escolha da pessoa que cometeu o suicídio. Não foi nossa, absolutamente não foi nossa. E o luto, então, é um processo de continuidade de uma vida que ficou. É um recomeço ou é uma questão de sobrevivência? Na verdade, eu coloco mais indagações do que respostas, porque provavelmente são essas 3 perguntas e muito mais. Porque o suicídio, ele traz, né, ele é um fenômeno que provoca na gente vários questionamentos. Mexe com a nossa onipotência, mexe com o confronto daquilo que é mais instintivo do ser humano, né? O ser humano, ele busca a vida, né? E ele confronta, a pessoa que comete suicídio confronta tudo isso. Então a gente começa a se questionar: a quem pertence a vida? Né? A quem pertence essa vida? De quem ficou agora? É a minha. Se eu que sou o sobrevivente, agora eu preciso tomar cuidado, mesmo me remendando, né? Mas é a minha vida. Tá? E por último, né, este instituto, esse privilégio que eu tenho de ter 2 colegas, né, a gente está investindo, né, e esta missão, ela vem muito, né, em busca desse acolhimento, desse lugar de pertencimento dos sobreviventes. Né. Isso aqui foi uma imagem que foi feita pelo designer Marcel Rosa. Eu coloquei na minha defesa de doutorado, porque eu tinha pedido para que ele traduzisse em imagem, né, e eu acho que ele fez barbaramente, esta ideia de que tanto a pessoa, né, que tenta se matar, quanto o sobrevivente fica neste entre o calar e o chorar. E aí existe um grito, né, que quanto mais a gente puder passar informação, né, nessa lida do suicídio, ter algum lugar de acolhimento para os sobreviventes e para as pessoas que tentam suicídio, melhor. Porque aí a gente vai, né, não no sentido onipotente, mas a gente vai buscar diminuir esses números que cada vez, infelizmente, estão aumentando mais. Né? Então, para mim, a importância desse instituto, né, ela vai em direção ao direito de viver o luto digno e respeitosamente, para que os sobreviventes tenham direito a um lugar onde sejam acolhidos, ouvidos, respeitados em sua dor e forma de enfrentamento singular. Para mim, assim, é uma felicidade e uma autorrealização imensurável, né? Eu tenho muita gratidão pelos 2 que estão me acompanhando, né? Que a gente vai fazer valer esse instituto, né? E eu acho que vocês estão aqui realmente para nos apoiar. Eu só tenho a agradecer a vocês. Hoje a gente está iniciando uma jornada.
Um caminho que teve início a partir da união de sonhos, da vontade, da necessidade de fazer algo, de fazer diferença. Esse sonho começou a ser sonhado há anos, na escura e fria Suécia, e encontrou ressonância e força no Brasil, se abrasileirou, onde se encontrou com outros sonhos e se somou a ideias e ideais. E então, junto com a Karine e com o Teng, tomou a forma que tem hoje. Foi quando pudemos, cada um de nós três, com seu estilo, experiência, crenças e conhecimento, dar forma ao nosso sonho conjunto e torná-lo possível, integrá-lo e evoluí-lo. O Teng já falou da missão, dos valores, então eu não vou repeti-los aqui, mas eu vou falar um pouco da nossa motivação, do que nos trouxe até aqui essa noite, do que gostaríamos de oferecer, do nosso sonho. E é com imensa satisfação que eu compartilho o nosso sonho com vocês essa noite. A gente sabia que queria trabalhar com prevenção, intervenção e pós-venção do suicídio. Mas mais que isso, queríamos um local... É ruim, né, Credência? Um local para honrar histórias, preservar memórias e dar espaço para o sofrimento. Para não julgar, e sim acolher. Para dar voz aos que pensam em se calar. Para estar presente. Respeitando o caminho, trajetórias e velocidades. Seja ela de quem for, paciente, cliente, sobrevivente, parceiro. Para receber pessoas inteiras, com todas as partes que lhes cabem. Com suas histórias, sejam elas inconsoláveis ou não. Um local onde a vida e a morte pudesse ser questionada, onde poderíamos acompanhar, testemunhar indivíduos, testemunhar histórias e, quem sabe, poder-los ajudar a refletir sobre novas formas de existência, para que a vida não precise terminar com o suicídio e para que a vida possa recomeçar após o suicídio de alguém amado. E para que as pessoas aprendam o que fazer diante de um comportamento suicida. Um espaço onde pudéssemos falar abertamente sobre o assunto e também com aqueles que querem se matar, aqueles que estão sofrendo por alguém que se matou e aqueles que também não querem falar sobre esse assunto. E infelizmente a gente vê que muitos psicólogos se encaixam nessa parte. Mas a gente também vê muitos psicólogos, psiquiatras, trabalhadores da área da saúde vindo buscar educação, vindo buscar aprendizagem, querendo aprender sobre a dura e intrigante lida do suicídio. E a gente espera poder oferecer isso para eles. Um local onde pudéssemos instrumentalizar profissionais e, mais que isso, cativá-los e cultivá-los para que de pequenas sementes nasçam flores, frutos e árvores que possam se sustentar, ter raiz, ter sombra e possam jogar novas sementes, para estimular projetos e promover educação, para poder ensinar e aprender, debater, conversar e se encontrar, quebrar tabus. Falar abertamente sobre perder alguém, sobre querer se perder, para quem sabe poder se encontrar. Ajudar empresas, escolas, famílias, pessoas e com muito trabalho e dedicação construir pontes em abismos. Onde pudéssemos fazer pesquisa, gerar ciência e inovar e pudéssemos fazer as ideias e a ciência saírem do papel, aliando a teoria, a técnica, a ética, a sabedoria e a humanidade para poder ir além desse papel. Para estabelecer parcerias, alianças, dividir conhecimento e somar saberes, aonde for preciso. Fluindo e em movimento, expandir e chegar a novos lugares, mesmo que navegando em mares não tão calmos. Unir pessoas com o mesmo ideal, promover encontros e ampliar a rede de cuidados. Tecer possibilidades, costurar soluções e alinhavar caminhos. Trazer conforto e esperança.
dar nome e rosto a diagnósticos, números e taxas. Sabemos que a gente não pode prevenir todos os suicídios. O Teng falou disso, a Karina falou disso. Porém, mais do que simplesmente oferecer serviços e cursos, queremos ser um espaço, um local, um lugar para refletir que a morte pode não ser a única saída para o sofrimento humano, e para acolher o luto e o sofrimento, e para abrir caminhos e gerar conhecimento. Isso através de atendimentos, supervisão, estágios, cursos, treinamento, consultoria, grupo de luto, grupo de sobreviventes e ações de responsabilidade social. O nome Vitaleri quis expressar esse sonho. Eu confesso que assim, no começo não era esse nome, tá? Era uma sigla, IPPS. Mas aí, conversando com alguns familiares, eu fiquei sabendo que IPPS estava parecendo nome de imposto. E aí a gente pensou e repensou e achou que o IPPS não estava transmitindo aquilo que a gente queria, não falava da nossa essência e nem da nossa alma. Então a gente resolveu mudar. O Vita significa vida e o Aleri dar suporte a, cuidar da vida. Então cuidar da vida, dar suporte à vida e a singularidade de todos aqueles que nos procuram. O logotipo foi uma consequência do nome. A gente queria alguma coisa que demonstrasse cuidado, acolhimento e atenção. E que ao mesmo tempo deixasse a pessoa livre para crescer, para expandir, para voar. E se ela precisasse, o local de pouso continuaria ali, à sua espera, carinhoso, atencioso, preocupado e firme. E é por isso que estamos aqui hoje, porque acreditamos que algo pode e algo deve ser feito, com responsabilidade, ética, valores, humanidade. E por que não uma boa dose de coragem e muito suor, aliados à humildade, para ousarmos, porém sabermos até onde podemos ir, onde não podemos ir, e que ainda temos muito que aprender. Sabemos que temos grandes desafios e esperamos atravessá-los com qualidade e muita dedicação. Muito trabalho ainda precisa ser feito. Hoje é só o início. Então a gente conta com a ajuda de vocês para poder criar, transformar e dar vida a esse instituto, porque esse trabalho é um trabalho para muitas mãos. Então é com muita emoção que a gente vê esse sonho tomar forma. Então nesse momento eu, com a Karine e com o Teng, declaramos aberto o Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. O
nosso apoio, tem todo o nosso carinho, todo o nosso orgulho em estar presenciando este momento, que eu acredito que eles farão muito sucesso. Eu, como amiga de vocês, estou numa torcida enorme e, na verdade, tenho certeza do sucesso desse instituto. Acho que São Paulo, o Brasil e realmente, quiçá, o mundo só tem a ganhar com pessoas tão dedicadas, com pessoas tão comprometidas e tão sérias, se abrindo para lidar com essa questão.